Bem-vindos ao Copo de Três. Eu sou a Catarina Caramalho, consultora e formadora na área da restauração, e este é um espaço para falarmos de vinho e também de restauração. Este é o episódio número 2 e hoje estou à conversa com António Soares Franco, com o CEO da empresa produtora de vinhos, José Maria da Fonseca. É membro da 7ª geração da família. Portanto, vai ser uma conversa sobre quase 200 anos de história no mundo do vinho, onde falamos de tradição e de inovação. Será o tópico essencial desta conversa. Duas ideias que muitas vezes parecem opostas, mas que talvez não estejam assim tanto. António, bem-vindo ao Copo de Três. Obrigado, Catarina, é um prazer estar aqui hoje. É um prazer muito grande poder entrevistá-lo. E para quem nos está a ouvir, talvez o vinho periquita seja um nome familiar. Eu tenho quase certeza que a maior parte dos meus ouvintes ou já provaram periquita ou pelo menos já ouviram falar. Geograficamente, onde é que tudo começa? Em que regiões vitivinícolas está assente a história da José Maria da Fonseca, a vossa empresa de vinhos, uma grande empresa? Bom, tudo começa aqui na região de Azeitão, em 1834, portanto há mais de 190 anos. Foi aqui que o José Maria da Fonseca, o nosso antepassado, se estabeleceu. Ele não era do negócio do vinho, tinha outros negócios, mas quando aqui chegou apaixonou-se pela região, apaixonou-se pelas vinhas e apaixonou-se pelo negócio e decidiu estabelecer aqui com 30 anos, começar aqui o seu negócio. Ele plantou, tinha aqui uma vinha aqui perto de Azeitão que se chamava a Cova da Periquita, onde ele planta pela primeira vez algumas plantas da casta castelão. A casta castelão não era típica aqui da região da Península de Setúbal e de Azeitão, mas ele planta aqui o castelão, que de facto se adapta aqui de uma forma extraordinária e começa a produzir grandes vinhos da casta castelão. E então, como o vinho tinha tanto sucesso, tinha tanta qualidade, muitas pessoas aqui à volta começam-lhe a pedir também plantas para plantar nas suas vinhas, exatamente as mesmas plantas que ele tinha na Cova da Periquita. E então, em vez de lhe chamarem plantas de castelão, começam a chamar plantas de periquita. Portanto, o sucesso da marca também depois se confunde também com o sucesso da própria casta em si, e então muita gente começou a chamar a própria casta pelo nome da marca, o nome Periquita. Portanto, começa um pouco aí a história do Periquita. Portanto, aqui à volta de Azeitão foi sempre a nossa origem, o nosso coração esteve sempre aqui nesta região. Claro que depois, ao longo dos anos, ao longo das décadas, também nos espalhámos por outras regiões, também já no tempo do nosso avô, do nosso bisavô, tivemos vinhos de outras regiões do país, nomeadamente do Dão, nomeadamente do Alentejo, dos vinhos verdes, do Douro, mas o nosso coração esteve sempre aqui, nesta vila de Azeitão, que é uma vila que vive muito também à volta do que é o negócio do vinho. Estamos a falar do periquita, o primeiro vinho engarrafado na época, certo? Sim, os primeiros registros que nós temos do Periquita datam à volta de 1850. Isto porque naquela altura os vinhos tintos eram vendidos a granel, no fundo, dentro de cascos de madeira, de pipas de madeira, e portanto não tinham uma marca específica. Era um vinho deste produtor ou do outro produtor. E o José Maria da Fonseca, no fundo, foi a primeira pessoa a engarrafar um vinho tinto. Naquela altura já havia alguns vinhos do Porto e vinhos da Madeira que eram engarrafados, mas os vinhos tintos não eram engarrafados. Então ele encontrou aqui uma forma, no fundo, de prestigiar um pouco o vinho que produzia, que vendia, e dar-lhe aqui um toque qualitativo diferente. Diria, se calhar foi dos primeiros marketeers do negócio do vinho, foi o José Maria da Fonseca. E ele era uma pessoa que tinha muito cuidado em todos os detalhes, todos os elementos que tinham à volta do vinho ou da marca Periquita. As garrafas que ele utilizava, na altura ele andou à procura de onde é que conseguia encontrar as melhores garrafas de melhor qualidade, e vinham de Inglaterra. Os rótulos eram feitos por um artesão francês em Paris,
E as próprias rolhas, ele tinha um especialista na altura, o melhor especialista de rolhas na altura era um catalão, e portanto ele era esse catalão que também lhes fornecia as rolhas para o Periquita. E portanto, nota-se aqui desde o início da empresa um cuidado muito grande com todos estes detalhes, todos os elementos que fazem parte do produto final, e no fundo, esta filosofia, esta atenção pelo detalhe, esta obsessão pela qualidade fazem parte do ADN da empresa e da família até aos dias de hoje. Muito bem. A vossa empresa, José Maria da Fonseca, aproxima-se dos 200 anos de história. É um grande legado. Eu acho que estamos a falar da empresa produtora de vinhos mais velha portuguesa, certo? Sim, O que significa, pessoalmente, carregar um apelido que é também uma marca tão marcante do vinho português. é, é, é uma verdade lá para Alice dizer que é uma enorme responsabilidade, não é? Somos a sétima geração. Isto quer o nome José Maria da Fonseca, quer o nome Soares Franco, são marcas, e as marcas têm muito valor, que foram construídas ao longo dos tempos e ao longo de muitas gerações, e portanto nós temos nas nossas costas essa marca, esse nome que temos que respeitar e temos que continuar a construir. Nós estamos, é comum nós falarmos dentro da família que nós não somos donos de nada, nós não somos donos da empresa, nós somos apenas guardiães desta empresa e de todo este legado, e o nosso objetivo é entregar tudo isto às próximas gerações da família, no mínimo na mesma condição, mas em princípio estamos todos a trabalhar para entregar isto às futuras gerações ainda em melhores condições daquelas que recebemos das gerações anteriores. E portanto, não é demais dizer que é uma enorme responsabilidade, mas é um enorme privilégio e uma enorme vantagem, porque esta marca que nós temos atrás de nós, o nome José Maria da Fonseca e o nome Soares Franco, trazem também associadas muitas qualidades e muitas coisas positivas, e portanto são armas diferentes que nós temos aqui para batalhar e para trabalhar no dia a dia, que são sempre coisas muito, muito positivas, mas trabalhamos sempre com muito respeito também por aquilo que foi feito nas gerações passadas, mas sempre com o objetivo de fazer mais e melhor, e todos os dias pensar, quando nos vamos deitar ao final do dia, pensar o que é que eu fiz hoje de diferente para acrescentar valor a todo este projeto e toda esta história. E se todos os dias nós nos deitarmos e tivermos a certeza que fizemos várias coisas que acrescentaram valor ao negócio, podemos dormir descansados. É também um exercício de consciência, não é? Para Sim, não estragar tudo o que foi feito até agora sim, e era passar muito. isso para as novas gerações. Acho que é Estes o mais. negócios, estes negócios de família são fáceis de estragar, não é? É aquele ditado que diz: a primeira geração constrói, a segunda mantém e a terceira destrói. Bem, nós já vamos na sétima, e penso que Você não vai estamos a destruir. é verdade. Pode não ser verdade este ditado. E portanto, essa consciência de ter sempre que fazer mais e melhor todos os dias é algo que nos acompanha no dia a dia. Numa casa familiar com tantas gerações, o que é mais difícil? Preservar a tradição ou saber quando é a altura de a questionar? Certamente, ao longo destes anos todos, tiveram que evoluir, tiveram que tomar decisões. É Como é que engraçado fazes isso? porque na história do Zé Maria da Fonseca nós fomos sempre inovando e sempre dando pedradas no charco. A história que eu lhe contei do Periquita foi uma pedrada no charco, não é? O primeiro vinho a ser engarrafado, vendido com um rótulo dentro de uma garrafa. E portanto, no nosso caso, o preservar a tradição está sempre intimamente ligado à inovação. E Periquita é um exemplo, mas há outros exemplos. No caso do Lancers, também uma outra marca muito importante da José Maria da Fonseca, que também foi uma enorme pedrada no charco na altura, aquele estilo de vinho de rosé com aquela garrafa diferente de barro. Uh, e portanto, ao longo dos tempos, fomos sempre inovando, e eu penso que é isso o grande segredo também do José Maria da Fonseca e da forma como nós nos mantemos tão atuais e tão vivos ao fim de quase 200 anos. Para dar também um exemplo mais recente, fomos a primeira empresa de vinho em Portugal a produzir um vinho sem álcool. E portanto, normalmente quem pensaria num vinho sem álcool pensaria uma empresa, quase uma startup, uma empresa que apareceu há pouco tempo e que quer fazer qualquer coisa de inovador no mercado, mas não, foi o José Maria da Fonseca, com quase 2 séculos de história, aquela empresa que teve a coragem e a audácia de se mandar para a frente e de continuar a inovar ao fim de quase 200 anos.
Essa coragem de lançar um vinho sem álcool foi mais ou menos em que altura? Porque neste momento estamos numa época em que se fala muito sobre o consumo de vinhos sem álcool, mas é agora. Sim, Portanto, foi mais ou menos em que altura? nós já lançámos o primeiro vinho sem álcool, diria, há mais de 10 anos, talvez há cerca de 15 anos. A primeira marca de vinho sem álcool que nós lançámos, na altura, diria completamente antes do seu tempo, mas também ao longo da nossa história há muitos desses exemplos de coisas que nós fazemos antes do tempo, produtos altamente inovadores que são lançados 10 ou 15 anos antes da altura certa. Mas essa é a nossa forma de ser, a nossa parte da nossa personalidade também, de arriscar e de tentar coisas novas, apesar à partida não ser exatamente aquela altura certa. E portanto, nós já temos muitos anos de experiência de desalcoolização de vinhos. O objetivo aqui é sempre ter um vinho sem álcool, mas com características de vinho e com o perfil o mais próximo possível de um vinho com álcool. E portanto, este processo é um processo que demora tempo a aprender. Cada vez que nós fazemos uma desalcoolização do vinho, estamos sempre a aprender e sempre a melhorar. E portanto, atualmente já existe uma categoria de vinhos sem álcool, já existe muitos clientes a pedirem vinho sem álcool, não só em Portugal, mas fora de Portugal. Portanto, provou-se ao fim destes anos todos que estávamos certos a dar aquela pedrada no charco lá atrás, há cerca de 15 anos atrás. Mas quando tomaram essa decisão, havia um nicho, havia um público-alvo, ou apenas vamos só tentar e vamos aprender? Porque muitas vezes nós Não, aprendemos, no não fundo, havia nicho, não havia nicho porque praticamente não havia vinhos, havia muito pouco vinhos sem álcool no mundo inteiro. Portanto, havia apenas a esse cerveja. mercado não existia, mas nós olhámos também para outras categorias, nomeadamente a cerveja, e já existia cervejas sem álcool e sabíamos que era um segmento que no segmento das cervejas estava em crescimento e havia procura por esse tipo de produtos. E portanto acreditávamos que a mesma tendência podia acontecer no mercado dos vinhos. Sendo que é uma tecnologia que não é fácil de desenvolver, não é? É uma tecnologia bastante cara e, portanto, é um segmento de mercado que nem todas as empresas têm possibilidade de entrar. E, portanto, se nós fôssemos os primeiros a entrar e se conseguíssemos desenvolver produtos de facto de reconhecida qualidade, podíamos ter aqui uma enorme vantagem que penso que temos sabido preservar. Muito bem. Como é que se mantém uma marca histórica relevante para as novas gerações de consumidores sem perder a autenticidade? Eu penso que neste momento o facto de produzirem vinhos sem álcool, não é? Já terem tantos anos com esse caminho, acaba por responder também um bocadinho essa pergunta. Sim, é continuar sempre a entender quem é o nosso consumidor, a entender as mudanças de gostos, de necessidades e estar sempre atualizados e sempre perto do nosso consumidor. Não só necessariamente nos vinhos sem álcool, mas nós continuamos a vender vinhos com álcool, que continua a ser o nosso Claro. negócio principal, não é? E portanto, mesmo dentro desses produtos, nós temos que ir evoluindo o estilo de vinho, eh, perceber exatamente o tipo de vinho que as pessoas que gostam de beber, gostam de consumir, no próprio packaging, na própria rotulagem, e portanto, sempre evoluindo, sempre manter-nos atualizados, nunca dormir à sombra da bananeira, nunca achar que temos aqui uma coisa ótima e que agora é só manter isto que temos e já não é preciso fazer mais nada. Não, no momento em que nós pensarmos assim, é o momento em que nós vamos morrer. Nós temos É que estar quase como dar sempre. como garantido, não é? Não se pode dar nada como garantido e cada vez mais no mundo em constante evolução que nós vemos o que era verdade hoje já não é amanhã e as evoluções e as mudanças têm uma velocidade tão grande que nós temos que estar sempre irrequietos e sempre à procura do que é que nós podemos fazer para melhorar e para evoluir. Inovação, no vosso caso, é mais uma questão de tecnologia, mentalidade ou responsabilidade, ou das três? Eu diria que é mais mentalidade, ou seja, se uma pessoa tiver esta mentalidade de inovação e deste espírito de sempre dar procura de coisas diferentes, depois a tecnologia vem a seguir. A tecnologia é a forma como nós lá chegamos, não é? Portanto, o catalisador, o motor da inovação é sempre a mentalidade e a personalidade das pessoas que estão à frente da empresa, não só ao nível de gestão, mas também em termos de enologia e de viticultura,
tem que ter sempre essa mentalidade e essa atitude muito, muito proativa versus a inovação. Vocês sendo uma empresa familiar, como é que tomam essas decisões? Ah, ou seja, como é que conseguem tomar estas decisões para conseguirem andar para a frente, não para pararem e não para recuarem? Não sei se me estou a fazer Sim, entender. nós somos uma empresa, diria, bastante ágil até. Nós atualmente estamos a sexta e a sétima geração à frente da empresa, sendo que atualmente já é a sétima geração que está a tomar as decisões no dia a dia. Uh, e gostamos de ter uma empresa em que as pessoas se sintam ouvidas e se sintam que podem participar e podem fazer propostas e que as propostas, se forem boas, podem ser rapidamente aprovadas e implementadas. E, portanto, penso que a própria cultura da empresa é uma cultura que dá espaço a essas propostas de inovação e, portanto, não é só de ideias de pessoas da própria família, mas ideias e sugestões de pessoas que trabalham connosco. E todos os anos nós lançamos no mercado produtos novos e este ano vamos continuar a lançar novidades. E novidades estas que vêm muitas vezes de equipa de enologia, por vezes da equipa comercial, de várias pessoas que trabalham dentro da empresa, porque se sentem à vontade para fazer essas propostas e a decisão depois é relativamente rápida. Nós não somos uma empresa que tem vários níveis de decisão e que para chegar lá acima tem que passar por não sei quantas aprovações. Nós temos um estilo de gestão bastante próximo das pessoas e penso que torna este tipo de decisões também bastante rápido. Penso que é uma das mais-valias de trabalhar no Zé Maria da Fonseca, esta proximidade entre as pessoas da empresa e as pessoas que estão lá em cima na gestão de topo da empresa. Quando falamos da região vitivinícola de Península de Setúbal, fala-se também muito do Moscatel de Setúbal. O Moscatel de Setúbal é quase um embaixador do vosso território, certo? O que torna único face aos outros vinhos generosos do mundo. Eu acho que o Moscatel de Setúbal tem, sendo um vinho de sobremesa, um vinho fortificado, portanto um vinho com um nível de doçura mais elevado, combina aqui na perfeição o equilíbrio entre dois pontos muito importantes. Por um lado, o doce, não é, do vinho, mas por outro lado, a frescura e a acidez. E eu acho que há aqui um enorme equilíbrio e que diferencia o moscatel de vinho do Porto, ou de Madeira, ou de Xerez, ou de outro tipo de vinhos de sobremesa, vinhos fortificados do mundo. Eu acho que há aqui um equilíbrio perfeito entre o nível de doçura e o nível de frescura e de acidez. Talvez porque estamos próximos do mar, temos a influência da Serra da Arrábida e, portanto, os nossos moscatéis de Setúbal são sempre vinhos bastante vivos, bastante frescos, com uma acidez marcante, que torna os vinhos, sendo vinhos doces, torna aqui os vinhos muito interessantes e muito adaptados a várias ocasiões de consumo. Acredita que o moscatel é suficientemente valorizado em Portugal, ou ainda é mais respeitado lá fora do que cá dentro? Ou que existe até falta de literacia vínica no sentido de ser um vinho generoso apenas consumido mais no centro e não tanto nas outras extremidades de Portugal? O que é que acha? Eu acho que o Moscatel claramente é um vinho, vinho de sobremesa ou vinho fortificado mais consumido em Portugal do que lá fora. E eu diria que é dentro dos vários vinhos fortificados, felizmente, eu penso que eu diria que é aquele menos formal, ou seja, tem aquele que existe, nós vemos ocasiões de consumo onde as pessoas bebem Moscatel de Setúbal com menos aquele peso da tradição e das regras, como eu penso que existe por vezes no vinho do Porto. Penso que o vinho Moscatel de Setúbal tem menos essas amarras da tradição e vê-se novas gerações de consumidores a beberem Moscatel de Setúbal. Podemos ir beber um café à noite em Lisboa, um bar, uma discoteca e é muito comum pedir-se um copo de moscatel e portanto penso que as novas gerações de consumidores em Portugal estão bastante abertas a este consumo deste tipo de vinho.
Lá fora, nós não temos tanto sucesso ou tanto expressão como teve o vinho do Porto ou o vinho da Madeira, neste caso, que sempre foram categorias de vinhos que o negócio sempre foi teve uma influência muito grande pelas famílias inglesas. E as famílias inglesas também foram muito responsáveis pela promoção internacional, quer do Porto, quer do vinho da Madeira. Nós aqui em Setúbal éramos sempre mais famílias portuguesas e, portanto, foi sempre um consumo muito mais local. Agora, penso que temos feito um trabalho nos últimos anos de dar a conhecer cada vez mais o Moscatel de Setúbal fora de Portugal, em mercados cada vez mais dispares, desde mercados do norte do continente americano, ao Brasil. Desculpe, quais são os mercados que a vossa empresa atua? Os mercados externos. Nós estamos em mais de 70 mercados atualmente. Diria que praticamente todos os mercados onde exista um consumo de vinho relevante, nós estamos. Nós estamos em todos os mercados principais de consumo de vinho, nós estamos presentes. Ahm, e portanto, se calhar falta um ou outro mercado mais pequenino, se calhar da Ásia Central ou mesmo do Sudeste Asiático, pode haver um outro mercado onde nós não estamos, mas todos os anos tentamos abrir dois, três novos mercados para levar também o nome do Zé Maria da Fonseca cada vez mais longe pelo mundo fora. Quais são os vossos três principais mercados? Os principais mercados da José Maria da Fonseca são, atualmente, o Brasil. É um mercado onde historicamente existe também uma relação muito grande entre o Brasil e a José Maria da Fonseca. Inclusivamente, chegámos a ter uma empresa de distribuição nossa no Brasil, no princípio do século XX. Portanto, temos uma enorme ligação ao Brasil e o nome José Maria da Fonseca tem um enorme significado no mercado do Brasil. E o Periquita é uma das principais marcas com o maior reconhecimento no mercado do Brasil. Portanto, temos uma ligação muito, muito grande com o Brasil. E depois, curiosamente, o norte da Europa, a Escandinávia, na Suécia, é um mercado muito importante para o José Maria da Fonseca, mais uma vez com a marca Periquita. E depois há aqui um mercado também curioso, para além dos Estados Unidos e Canadá, que são mercados também muito importantes, mas há aqui um mercado curioso, que é o mercado de Itália. O mercado de Itália, sendo Itália um país produtor de vinho, que produz excelentes vinhos, e nós temos uma marca que é o Lancers, em que o mercado de Itália é um mercado muito relevante para esta marca, e sendo curioso um vinho português ter tanto sucesso no mercado onde existem tantos vinhos e de tanta qualidade, é um mercado também muito importante para o José Maria da Fonseca. Como se comunica um vinho com tanta história a um público que procura experiências rápidas e imediatas, nomeadamente as novas gerações? Qual é a vossa estratégia? Obviamente nós também temos que entrar cada vez mais nestes mundos digitais, no mundo das redes sociais, e hoje em dia temos equipas e temos pessoas que trabalham exclusivamente esse tipo de comunicação. Portanto, isso é muito importante, mas ao mesmo tempo acho que continua a ser muito importante a parte da experiência. O mundo do vinho é um mundo também de experiência e de história, de conhecer a história do produtor, e nós felizmente temos aqui nas nossas caves em Azeitão uma parte de enoturismo também muito relevante, onde temos aqui muitas dezenas de milhares de visitas de visitantes todos os anos, e é onde podemos e onde nos permite contar a nossa história, e as pessoas vivenciarem as nossas caves e tudo aquilo que está à volta das marcas também do José Maria da Fonseca de forma diferente. E as pessoas depois saem daqui realmente embaixadores da marca e no fundo pessoas que continuam a contar a história do José Maria da Fonseca quando estão com os amigos e quando estão com a família, não só em Portugal, mas também fora de Portugal. Portanto, a parte também de visita aqui às nossas caves continua a ser uma parte muito importante da nossa comunicação de marca. Gosto muito de dizer que o vinho é história e para conhecermos a história temos que ir conhecê-la verdadeiramente perto, Sem eh, dúvida, e a experiência é completamente diferente. O sem homem dúvida. por trás do produtor, ou seja, há aqui toda uma pessoa por volta desta história que é a vossa casa. No meio de uma estrutura tão grande, o que é que ainda lhe dá mais prazer fazer dentro da empresa?
que é que me dá mais prazer fazer? Olha, eu na empresa eu estou eh, para além de tudo aquilo que faço, mas a minha área central é a área dos mercados internacionais, da exportação. Portanto, todos os dias estou com a nossa equipa em contacto com clientes e com os nossos clientes atuais e potenciais. E realmente aquilo que me dá mais gozo fazer é quando nós conseguimos algum negócio extra, em algum mercado, alguma marca nova que nós conseguimos entrar mais neste cliente, no outro cliente. É um bocadinho como se no futebol ou outro desporto qualquer, na altura em que se marca o golo, não é? Eu sempre tive, no desporto, sempre fui uma pessoa que gostava de marcar golos. E no negócio não é diferente. Eu gosto de exatamente nesse momento onde e cada vez é muito difícil o nosso negócio nós conseguimos, entre aspas, marcar esse gol. Há muita concorrência, não só portuguesa como internacional, mas dá uma satisfação enorme quando nós conseguimos esse negócio novo, entrar num mercado novo, entrar num cliente novo, abrir as portas a mais consumidores e a mais clientes. É sempre um motivo a mim pessoalmente é aquilo que eu mais gosto de fazer. Sendo António um homem de família e pai de 4 filhos, certo? Certo? Que valores sente que são essenciais transmitir, tanto dentro de casa como na forma como lidera a José Maria da Fonseca? Os valores que acho que é importante transmitir. Primeiro, acho que é importante, e a José Maria da Fonseca acho que se distingue muito no nosso negócio pela ética. Nós temos que ter uma ética de negócio à prova de bala. Estes são 200 anos de história que, se nós não tivermos ética, essa história pode ir toda por água abaixo. E, portanto, nós temos que ser reconhecidos com níveis de ética e padrões de exigência em termos de ética muito, 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 muito elevados. Depois, a procura da excelência e da qualidade. Nós temos que estar sempre à procura de fazer mais e melhor, nunca descurar a parte da qualidade nos nossos vinhos, no packaging, na forma como falamos com os clientes, na forma como recebemos os clientes. Temos que ter esses padrões de exigência muito grandes em termos de excelência e de qualidade. Também muito foco no cliente, o valor, e nós temos os nossos valores Bem que estão definido. escritos, estão bem definidos e estão escritos na nossa porta do nosso escritório. E talvez o primeiro valor de todos é esse foco no cliente. Nós vivemos para os nossos clientes, nós não vivemos para nós, não vivemos para contar a história só para nós, vivemos para fora da empresa. E portanto esse foco no cliente, nas necessidades dos nossos clientes, é um valor também super importante. E portanto eu diria que de todos estes valores, estes que eu falei, que mencionei, diria que são talvez os mais importantes de todos. Foco no cliente é extremamente importante porque sem clientes não há empresa, não Isso, há não há faturação, negócio, não não há há, marcas, não não há há nada. negócio, não há nada. Isso, é isso mesmo. É verdade. Estamos a entrar na parte final da entrevista. Eu tenho aqui umas perguntas, portanto, é um frasquinho com algumas perguntas sobre si, algumas curiosidades. Para em todos os episódios as perguntas não serem iguais, eu gosto sempre de sortear duas. Portanto, vamos aqui ver quais é que calham. Então, a primeira, vou escolher aqui esta. Um lugar que sonha visitar. Provavelmente é muito viajado, mas ainda tem algum lugar que ainda não visitou e gostava? Tenho muitos, já visitei muitos sítios, muitos países, quer a nível pessoal, quer a nível de negócio. Ah, Sendo agora aqui uma resposta rápida, sim, a primeira coisa que me vem à cabeça, eu gostava de visitar a Austrália, que ainda não visitei. Apesar de ter passado a lua de mel perto da Austrália, foi na Nova Zelândia, mas gostava muito de conhecer a Austrália, parece-me um país também muito fascinante, e que também tem ótimos vinhos, e portanto é assim um país que está na minha bucket list de visitar é a Austrália. Um sonho para viver em família Um sítio para ver. e para ir, ou seja, um sonho para realizar em família. Sim, nós adoramos fazer visitas em família. Hoje em dia os meus filhos já são mais crescidos e, portanto, também são ótimas companhias para este tipo de viagens. Portanto, sim, seria em família. Uma questão.
Qual foi a experiência mais surpreendente que teve na sua profissão ou na vida? Portanto, aqui escolhe. Qual foi a experiência mais inesquecível? A experiência mais inesquecível. Ahm, eu tive muitas experiências muito inesquecíveis. Mas diria talvez um projeto muito importante que nós fizemos, que foi a criação da nossa distribuidora no mercado nacional, que acho que de facto nos aproximam muito do que é o mercado, do que é os clientes, do que são os consumidores, e que foi realmente um projeto eh, eh, transformador dentro da empresa e que trouxe muita coisa nova e diferente para a empresa. Diria que foi talvez das coisas mais importantes que fizemos nos últimos anos, foi essa criação dessa distribuidora. Claro que depois temos muitas experiências no nosso negócio, no dia a dia, desde provar vinhos únicos, quer vinhos nossos, quer vinhos que não são de Zé Maria da Fonseca, muitos eventos, muitos jantares em que temos essas experiências e esses vinhos que nos marcam para sempre. Mas eu acho que esta criação da distribuidora foi realmente uma coisa que vai marcar a empresa, não só agora, mas nas décadas que se anunciam, e penso que foi realmente dos projetos mais importantes que nós fizemos aqui no Zé Maria da Fonseca. António, obrigada. Esta foi uma conversa com António Soares Franco, uma conversa que nos levou até a Península de Setúbal, nomeadamente até Azeitão, refletindo sobre a importância da tradição e o papel da inovação do vinho. Obrigada por estarem desse lado, assistam aos próximos episódios. António, foi um prazer esta conversa. Obrigado, Catarina, foi um prazer. E comprem estes vinhos que são fantásticos. E visitem também o Enoturismo. Muito obrigada. Obrigado a todos.